Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br. Olá, está no ar mais um programa Democracia e Trabalho aqui pela sua TV Metropolitano. O programa Democracia e Trabalho é um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. No programa de hoje eu recebo aqui Antônio Capistrano. Antônio Capistrano é ex-reitor da UERN, foi deputado estadual aqui pelo Rio Grande do Norte, é historiador, tem uma biografia imensa. Seja bem-vindo, Capistrano, aqui ao nosso programa. Prazer é meu estar participando desse programa e participando desse debate que o Brasil está vivendo. Um debate importante para o destino do país, porque discutir as questões relevantes que vão dar rumo ao país, principalmente nesse momento de uma crise profunda, um desemprego nunca visto na história do Brasil. Perfeito. Professor, o impeachment da presidenta Dilma ocorreu no dia 31 de agosto do ano passado, 2016. E o intuito, se dizia que as pedaladas estavam levando o Brasil a sua caída, a sua derrocada, né? De lá para cá a gente tem percebido que o Brasil não mudou, não andou para frente, não avançou, né? Qual a sua opinião acerca disso? O impeachment valeu a pena? Olha, foi um golpe declarado. As forças mais reacionárias do país sentindo que o país estava mudando. O Brasil realmente estava contextualizando-se no cenário internacional como um país importante. E esse golpe veio exatamente para estancar esse processo de liderança que o Brasil estava exercendo, principalmente com os países do terceiro mundo, do famoso terceiro mundo. E foi um golpe de direita, um golpe que visava exatamente esbarrar todo o processo de libertação econômica do nosso país, interesse também geopolítico, como a questão do pré-sal. O pré-sal está no centro do golpe. A Petrobras sempre esteve no centro de todos os golpes do Brasil. Em 54, com a morte de Getúlio, depois com João Goulart, a Petrobras sempre foi o motivo que levou os golpistas a tentarem impedir que a Petrobras exercesse realmente o seu papel. Embora que antes, em 64, existia uma força militar muito nacionalista que preservava a Petrobras. Hoje não. Com esse golpe eles estão tentando entregar essa riqueza que pertence ao povo brasileiro. E eu sempre digo que a Petrobras e o pré-sal foi um dos motivos principais que levou ao golpe, o famoso impeachment, mas realmente foi um golpe porque não havia motivo para a utilização desse instrumento que existe na Constituição, que é o impeachment. Foi um golpe porque não existia motivo. Se tivesse motivo, seria um impeachment, mas não foi. Foi um golpe dado pelas forças mais reacionárias do país. Perfeito. O senhor, como historiador, acredita então que a história julgará lá na frente, daqui a uma década, quem sabe, esse processo todo aí como um golpe parlamentar, não é isso? Exatamente. Um golpe parlamentar, interesses, claro, como já disse, geopolítico, né? Comandando isso, a questão dos interesses das grandes grupos financeiros internacionais também visando esse grande manancial de riqueza que é o Brasil, e o golpe foi baseado nisso aí, né? Temos um parlamento hoje brasileiro, um parlamento, na sua grande maioria, de pessoas descomprometidas com o país. Isso é lamentável, porque é difícil você governar um país com um parlamento desse tipo, né? E isso facilitou exatamente esse golpe. O Brasil poderia ter reagido mais ao golpe, né? Poderíamos ter reagido mais, mas se você observar todo esse processo que ocorreu no Brasil, ele vem ocorrendo no mundo,
principalmente dos países do terceiro mundo, do famoso país do terceiro mundo, né? América Latina, o caso da Argentina, o caso da Venezuela, o caso do Equador, a Bolívia sofrendo uma guerra permanente midiática contra ela, né? E isso aí tem sido exatamente uma estratégia usada pelos interesses das grandes potências capitalistas do mundo, de impedir que países com a capacidade, com o potencial que tem, como o Brasil, possa realmente desenvolver a sua riqueza e dar ao seu povo condições de vida que ele possa realmente transformar-se numa nação no centro das decisões mundiais. O Brasil caminhava para isso. Com o governo Lula, o Brasil chegou a um ponto de participar ativamente das decisões mundiais. Isso preocupava exatamente as grandes potências mundiais, porque era um país que tem, além de tudo, uma reserva econômica muito forte, muito importante, que poderia transformá-lo numa grande potência econômica e política do mundo. Não é à toa que o Temer, assim que assumiu, né, colocou o José Serra como um ministro das Relações Exteriores, e ele vem articulando a todo gosto de gás, ou melhor, vinha articulando a questão da privatização, né, da Petrobras, e agora com o Pedro Parente essa derrocada, essa retração de investimentos e a venda do patrimônio brasileiro, né? Exatamente. E o Meirelles também ali Meirelles foi do governo Lula, mas um governo como o governo Lula pode botar o Meirelles, né? Porque há freios, há compromisso do governo. Já Meirelles no Ministério da Fazenda, não. Meirelles está aí cumprindo uma missão que é de interesse do capital financeiro internacional. E tem esses ministros das Relações Exteriores, o primeiro Serra e agora o Aloysio Nuno Ferreira, que tem muito mais um compromisso com as forças internacionais, capitalistas, dominadoras, do que com o povo brasileiro e com a América Latina. Você viu que a primeira atitude deles foi exatamente fortalecer os grupos golpistas da Venezuela e de outros países latino-americanos. Isso aí é preocupante, né? Mas eu acredito que a história caminha para frente e o povo vai reagir, vem reagindo. A Venezuela vem sustentando de forma heróica toda a pressão que ela vem sofrendo desde a época de Hugo Chávez e agora com Maduro. Mas a gente sente que mesmo com toda a guerra midiática contra a Venezuela, o povo venezuelano, na sua grande maioria, vem sustentando o governo Maduro, exatamente dentro da mesma ótica de defesa que fazemos contra os golpistas do Brasil, que é a mesma motivação que ocorreu na Venezuela, que vem ocorrendo na Venezuela, que ocorreu no Brasil, é a mesma motivação. Perfeito, professor. Aproveitando essa questão desse debate internacional, a gente tem visto que o mundo tem se tornado um pouco polarizado e uma vertente um pouco fascista tem tomado conta das principais disputas eleitorais, né? Teve a eleição do Trump, lá na França nós tivemos que foi barrada a eleição, né, da representante da ultradireita lá, e aqui no Brasil a gente vê algumas vertentes crescendo, como o Jair Bolsonaro, né? O que é que o senhor acredita que se deve essa polarização? Olha, toda grande crise econômica provocada exatamente por esses interesses capitalistas termina parindo figuras como Hitler, como Mussolini, como Salazar, né? O Brasil está surgindo a figura do Bolsonaro, que é uma figura ridícula, né? Figura que a gente vê uma pessoa despreparada para exercer qualquer atividade. Mas aparece, por quê? Porque é um vazio e a mídia tem o interesse de desqualificar a política. Não existe país do mundo sem atividade política. Não existe democracia sem eleição. Não existe democracia sem atividade partidária. É essencial para a existência de uma democracia e de um país realmente democrático, eleições, convocação do povo, plebiscito, sempre consultando o povo, sempre participando das decisões daquele país. Quer dizer, negar isso, como eles estão tentando negar, você vê que é uma campanha violenta contra os partidos políticos e contra a política. Eu acho isso um absurdo, porque isso despolitiza a sociedade, as pessoas comuns passam
a enxergar tudo de acordo com os interesses da mídia. Você pega no Brasil, que é uma coisa absurda, você tem 4 famílias que mandam em toda a mídia nacional. Você pega a Rede Globo de comunicação, ela é dona de jornais, de rádio, né? Você pega a CBN, Rádio Globo, a Rede Globo de comunicação, é quem dita as notícias e informações para o país. Isso manipulando, mentindo, né? Criando factóide, isso que cria realmente uma consciência apolítica, que é ruim para o país, é ruim para a democracia e é ruim para o nosso futuro. Eu acredito que o processo para sair de uma crise como essa, você vê os próprios países capitalistas, como a França, a Inglaterra, quando tem um problema eles vão para a eleição, fazer eleição, né? O Brasil não. Uma gravíssima situação que estamos vivendo, eles têm medo de eleição, mesmo sabendo que a gente não tem um poder de comunicação tão grande como eles têm, mas eles têm medo de eleição, eles têm medo de ouvir o povo, e sem ouvir o povo é difícil sair de uma crise. Professor, você tocou agora num ponto importante, a questão dos meios de comunicação. Faltou fazer uma reforma dos meios de comunicação e discutir essa democratização da mídia com mais verdades, não é isso? Eu acho que é uma das reformas mais complicadas para se fazer. Até porque essa reforma ela é essencial para o processo democrático. Como quem domina, os poderes dominantes do país não desejam que o país caminhe para a democracia, eles não querem a reforma da mídia. Uma mídia democrática, ela cria o povo com a consciência democrática. O povo que vai buscar a participação coletiva, que vai discutir as questões coletivas, que a mídia, ela faz a cabeça das pessoas. Você imagine, você pegar as 4 principais redes de televisão, de manhã, de tarde, de noite, com a mesma informação ou desinformação, né? Cria essa confusão que está criando, né? Você vê qualquer pessoa hoje tem horror à política, diz que toda política é ladrão, que não é verdade. Você tem toda a campanha, bons candidatos, você sabendo escolher, você buscando encontrar, você encontra bons candidatos, bons partidos com propostas, né? Partidos que têm uma tradição de luta e que merecem o voto da população. Agora, se você analisar que é a mídia, né? É o poder midiático que faz a consciência do povo, eu estava dizendo que Arnaldo Jabbour, que hoje é da Globo, mas Arnaldo Jabbour foi do Partido Comunista nos anos 60, ele tem um documentário chamado Opinião Pública. Esse documentário de Jabbour, ele trata exatamente sobre a questão da opinião pública, mostra como a opinião pública é manipulada no Brasil. E é exatamente isso que tem ocorrido, a manipulação da opinião do povo. E é necessário uma mídia democrática, aberta. Por exemplo, eu gosto de assistir muito a RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, internacional. E a RTP, você vê o noticiário, você vê os debates na RTP, está todas as correntes. Um dia desse estava lá o secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerônimo de Souza, 1 hora de televisão, debatendo os assuntos de interesse da sociedade. Tem todas as correntes políticas. Aqui no Brasil não. Você vê essa questão hoje que se discute, que é fundamental para o trabalhador brasileiro, a questão para o povo, a questão da Previdência e a questão da reforma trabalhista. Não há um debate, só há um lado. Só entrevista as pessoas que defendem as reformas, dita reforma, que não é reforma, é demolição de direitos conquistados pelo povo brasileiro durante décadas, durante anos. Você, para ter ideia, o direito às 8 horas de trabalho foi uma conquista da classe trabalhadora no começo dos anos 30. E não existia direito de trabalho. Tinha uns amigos meus em Mossoró, o horário de trabalho. Tinha uns amigos meus em Mossoró, ele me contava que o sindicato do Garrancho, para se reunir, ele se reunia no mato, é por isso que tem o nome do sindicato do Garrancho, né? Você ia para escondido para se reunir. Zé Moreira, que era um velho militante comunista, segundo associado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em Mossoró, ele me dizia que quem fosse pego com a carteira de trabalho era preso.
Quer dizer, é o direito à carteira de trabalho, o direito ao salário mínimo, direito a férias, direito a uma jornada de 8 horas, foram conquistas, foi muita luta. Quantas pessoas não foram presas, apanharam, torturadas para ter esse direito? E eles estão querendo tirar tudo isso agora sem um debate, sem uma discussão, sem conversar com a população, sem um debate claro e aberto para a população dizendo o que está ocorrendo. Muito pelo contrário, eles fazem uma campanha publicitária massiva no meio de comunicação, dizendo que vai surgir o paraíso com essas reformas, quando sabemos que não é verdade. Perfeito. Apesar da população não estar sendo ouvida, né, o governo Temer e seus aliados têm feito as reformas a toque de caixa, tanto a previdenciária quanto a reforma trabalhista. O projeto da terceirização irrestrita já foi aprovado, né? E a gente sabe que o apoio ao governo Temer da população está pouquíssimo, e uma grande parcela da população tem pedido e foi iniciada através das centrais do sindicato. O Sindipetro também tem encampado essa bandeira junto com a CTB, a campanha pela direta já, né? Qual a sua avaliação, professor? Qual a sua opinião a respeito? Importante convocar o povo para decidir, para participar, sempre foi muito importante. Uma direta já, eleições para presidente da República, eu até defendo, Arthur, que sejam eleições gerais para todos os cargos, deputado federal, senador e governador e presidente da República. Seria uma eleição geral no Brasil para discutir esse país. Claro que existe dificuldades, principalmente das forças progressistas, e é a questão da comunicação, dos meios de comunicação. A gente tinha que ver uma maneira de fazer com que fosse uma eleição democrática, com a participação de todos igualmente, com acesso aos meios de comunicação, que pudesse levar o conhecimento da população, as suas propostas e o pensamento de todas as tendências, de todas as forças sobre o Brasil, sobre o futuro do país. Eu defendo, acho que direta já é fundamental, inclusive para sair da crise, seria um passo importante para sair dessa crise, porque o governo que está aí ilegítimo, resultado de um golpe, ele tem demonstrado exatamente. E o pior, além de ser resultado de um golpe, com um grupo que assumiu o governo totalmente desmoralizado em termos de denúncias de corrupção, né? É como diz um amigo meu, tiraram uma presidente honesta e colocaram uma quadrilha no seu lugar, que está desmoralizando o país, não só em termos de Brasil, mas em termos internacionais. Perfeito. Aproveitando isso, agora no dia 30 de junho, a CTB e os sindicatos, né, classistas, inclusive o Sindipetro, estão à frente da greve, uma nova greve geral que ocorre agora no dia 30 de junho. Então fique ligado que em breve a gente terá uma programação local para você também participar da greve do dia 30 de junho. Professor, a gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu quero agradecer aqui sua participação no programa Democracia e Trabalho. Agradeço a oportunidade de conversar com o povo de Natal e me colocar à disposição nesse debate que deve ser permanente sobre as questões do Brasil. E dizer uma coisa, para finalizar, que essa luta não é de hoje, é uma luta permanente. E em 1954 ocorreu isso com Getúlio Vargas, a Petrobras sempre sendo o foco principal. O governo do Juscelino foi cheio de tentativas de golpe, o governo de João Goulart terminou com um golpe de 64 e a partir de Lula começou novamente. É só o povo chegar ao poder, começa as forças do atraso querer tirá-lo na marra do poder. Perfeito. É isso aí, nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas.
bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Estamos de volta com o programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar Faz Mal Brasil. No último dia 7 de junho, o coordenador nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, esteve aqui em Natal proferindo uma palestra. Nós fomos lá conferir e aproveitamos e fizemos uma entrevista com ele. Confira a seguir. Eu acho que a esquerda precisa estar unida no Brasil para enfrentar o nível de retrocesso que nós estamos tendo no governo Temer. Essa lição a maioria da esquerda aprendeu, tanto é que as mobilizações dos últimos meses têm sido amplamente unitárias. Nós só conseguimos fazer uma greve geral como a do dia 28 porque teve muita unidade de todos os setores do campo progressista e de todos aqueles que enfrentam e estão insatisfeitos com essa política de retirada de direitos do governo Temer. Então, essa unidade nesse momento é o que tem que ser preservada, né? Eu acho que o foco precisa estar aí, e é uma unidade ampla, é uma unidade onde cabem todos aqueles que enfrentam as reformas, que não aceitam esse retrocesso, que não aceitam o governo ilegítimo de Michel Temer. Agora, o debate sobre um programa, uma proposta política, uma agenda política mais ofensiva da esquerda, nisso não há unidade completa entre todos os campos, né? Existe diferença e é exatamente por isso que antecipar isso agora e colocar como ponto de divisão pode atrapalhar a unidade necessária. Nesse momento, o foco está em unidade ampla para derrubar Temer e barrar as reformas. Eu acho que a classe trabalhadora não se identifica mais com este sistema político, independentemente das matizes. Esse é o tema. A maioria do povo brasileiro não foi às ruas, nem, se nós pegarmos no ano passado, na batalha do impeachment, do golpe, não foi às ruas nem conosco para lutar, para enfrentar esse processo, mas também não foi às ruas de verde e amarelo para dizer fora Dilma e viva Sérgio Moro. A maioria do povo brasileiro ficou em casa e assistiu esse processo pela televisão, né? Essa é uma realidade com a qual a gente tem que se deparar, né? Porque entendeu que essa era uma briga entre políticos, que não tinha nada a ver com ele. Agora, nesse ano, quando os ataques do governo Temer, quando aqui é que veio o golpe, começou a ficar evidente para muita gente, as pessoas perceberam que eram com elas, né? Que isso tocava diretamente no bolso delas, no direito delas, historicamente conquistados. E é por isso que nós tivemos, desde março em especial, um amplo movimento contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Vamos lembrar que pela agenda do governo Temer, essas reformas eram para ter sido votadas em abril, né? Nós estamos em junho e, especialmente no caso da Previdência, não há nenhuma perspectiva de votação nesse momento. A trabalhista eles ainda estão querendo empurrar, porque, como é maioria simples, sabem que podem ter alguma condição de aprovar no Senado se a pressão social não for muito forte, né? Então, nesse sentido, eu acho que o programa do Temer ajudou a fazer com que uma parte de pessoas que não estava disposta a ir às ruas agora fosse.
né? Se nós olharmos o que foi, novamente, a greve geral do dia 28, ali foi um momento onde não foi só militantes às ruas, gente organizada em movimento social. Ali trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro cruzaram os braços e foram às ruas se manifestar. Aquilo foi um movimento de massa, né? Extremamente importante. Então, eu acho que caminha nesse sentido. O Temer disse que, quando fez o impeachment, que queria unificar o país. Ele conseguiu, né? Só que unificou o país contra ele. A maioria do povo brasileiro hoje rejeita esse programa e cada vez mais tem ido às ruas para além daqueles setores organizados. Eu acho que há nesse sentido uma virada na conjuntura nos últimos meses. Nós temos hoje uma profunda crise política de representatividade no país. Uma desilusão, uma descrença com saídas políticas, né? E isso gera figuras, gera algumas excrescências como o Jair Bolsonaro, né? E gera figuras como o João Dória em São Paulo, que é político até a medula, né? Faz política com a lide dele lá há décadas e vem querer se apresentar como antipolítico. Porque tá embora. Quem fala que é antipolítico tem mais chance de ganhar a eleição. Foi assim que ele ganhou em São Paulo, foi assim que ganhou o prefeito de Belo Horizonte, foi assim que ganhou o prefeito de Porto Alegre, né? As últimas eleições do ano passado foram muito afetadas por isso. E esse caldo da antipolítica precisa ser enfrentado, né? E para enfrentar ele, é preciso também que a esquerda, os setores progressistas, apresentem uma alternativa para canalizar e lidar com a insatisfação social, com a insatisfação com a política. As pessoas estão indignadas, estão legitimamente indignadas, né? Se a esquerda não apresenta um caminho para voltar essa indignação, a direita apresenta e leva, né? Então isso, crescimento de figuras como Dória e como Bolsonaro servem de exemplo para pensar que nessa mesma avenida que surge uma nova direita surfando no caldo da antipolítica, a esquerda também precisa saber renovar o seu programa, se apresentar efetivamente como contra-hegemônica, retomar a sua radicalidade, a sua capacidade de diálogo com a juventude, com os setores mais dinâmicos da sociedade, para poder levar isso para um outro caminho, que é o caminho da radicalização democrática. Lula sai do governo, com todos os limites e contradições do seu governo, como o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. É natural que, depois de um processo com Temer, um cara com 3% de aprovação, que uma parte do povo brasileiro veja como saída ou como melhora da sua vida, um caminho para pelo menos voltar a ter condições que teve em algum momento, a volta do Lula. E Lula é uma grande liderança social, a maior liderança social da história do país, talvez, né? Canaliza isso, expressa isso. Eu particularmente não acredito que o caminho, especialmente para a esquerda, seja querer reeditar o que aconteceu nesses 13 anos, seja querer fazer mais do mesmo. Até porque sequer existem condições econômicas e políticas para isso. O Brasil de 2018 não é o Brasil de 2003, né? De 2002. Né? Nós estamos numa crise econômica profunda, em que as alternativas são tomar lado, tem uma encruzilhada, né? Ou ganha um andar de cima ou ganha um andar de baixo, é isso que está posto. Uma sociedade muito polarizada, né? E que não há possibilidade de uma reconstrução, de um pacto, de um consenso que possa incluir e agradar a todos. Eu acho que o caminho que a esquerda precisa apresentar tem que ser um caminho mais de enfrentamento, de tocar nos privilégios e de reformas estruturais no país. Você acabou de conferir nossa entrevista com o coordenador nacional do MTST, o Guilherme Boulos. Ele é coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Chegamos ao final de mais um programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar Faz Mal Brasil. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo programa.
Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br.